Fala pessoal, tudo bem? Eu tô aqui diretamente da Universidade de Stanford, junto ao prédio onde o maior nome de empreendedorismo criou sua metodologia, escreveu sua metodologia e dá todo ano uma aula de como criar sua startup. O nome dele é Steve Blank e quem me conhece sabe que eu gosto muito de seguir metodologias já validadas, que já funcionam. É por isso que eu vim até aqui, até Stanford, para gravar essa nossa aula que a gente vai falar sobre usuário e eu trouxe o tema de Customer Development, que é uma das metodologias que o Steve Blank trouxe aqui. Aqui eu estou ao redor do prédio onde essa aula é ministrada, então ele é um prédio de inovação, só que isso é só um pedaço do que se faz aqui. Então você sabe que a Universidade de Stanford foi da onde surgiram alunos aí brilhantes com startups bilionárias aqui da região, por isso aqui é um lugar onde o conhecimento ele vai para a prática, e é isso justamente o que o Steve Blank ele propõe. Ele fala que o empreendedorismo ele é experiencial, ou seja, você precisa experimentá-lo, você não consegue existir uma teoria. O que fez basicamente Steve Blank foi, ele percebeu que não existia uma metodologia firme nisso, não existia uma metodologia de empreendedorismo, e ele foi lá e criou essa metodologia, compilou. Então eu vou trazer aqui para vocês, conseguem ver também a minha tela. O Steve Blank ele tem dentro do curso, eu trouxe alguns highlights sobre o curso do Steve Blank, que assim, toda a semana os alunos, são semanais as aulas, os alunos conversam de 10 a 15 possíveis usuários. É por isso que eu trouxe Steve Blank, por isso que eu vim aqui para Stanford, para a gente falar sobre essa nossa aula sobre o usuário. Dentro dessa aula a gente vai falar sobre o que é importante eu entender sobre o meu usuário, onde eu encontro o usuário, que ferramentas eu posso utilizar. E o começo dessa aula a gente vai falar sobre principalmente o mindset, sobre essa metodologia chamada Customer Development aqui do Vale do Silício, criado pelo Steve Blank. Eu vou falar um pouco sobre essa metodologia, que eu já estudei bastante sobre ela, já testei bastante ela dentro dessa nossa aula do nosso curso, beleza? Então, o que esses alunos do Steve Blank fazem? Eles, semanalmente, eles vão até os clientes e testam as hipóteses. Ou seja, existe uma grande diferença, e é isso que o Steve Blank prega, e eu também faço isso no meu trabalho, é assim, a principal questão para a gente entender é que a gente precisa criar um negócio que é centrado no usuário. A gente precisa criar coisas que esses usuários queiram ou necessitem, e não coisas que a gente acha na nossa cabeça que o usuário quer. Então como é que funciona o processo? Basicamente eu vou resumir todo o curso do cara aqui, espero que ele não fique puto comigo, ele não vai entender, estou falando em português. As coisas que estão na tua cabeça, que você imagina que os usuários queiram, você vai tratar isso como hipóteses. Então você cria lá uma hipótese, coloca um bullet, a hipótese é que os meus alunos eles querem um jeito mais fácil de encontrar sessões do curso. Essa é uma hipótese minha do aplicativo que eu estou desenvolvendo nesse curso. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um sketch, um protótipo disso, e vou chegar até um cliente, um usuário, um possível aluno, e vou perguntar, cara, olha isso daqui, você acha que faz sentido para você isso daqui? E aí ele vai te falar, esse é o processo de ouvir o cliente, é assim que você cria um negócio centrado no usuário. E é isso que o Steve Blank faz toda semana com seus alunos. Então eles criam hipóteses, vão para campo e trazem esse aprendizado. Ele fala também que os alunos eles vão aprender algumas coisas dentro desse curso, que é urgência, o senso de urgência. Eu sempre falei muito isso. O empreendedor ele tem que ter esse senso de urgência. Por quê? Porque você está empreendendo uma startup. Você precisa fazer as coisas rápido para que você consiga consolidar o teu modelo o mais rápido possível. Por isso que um protótipo que a gente falou nas últimas aulas é tão importante, porque é rápido fazer, você consegue usar esse senso de urgência. Empreendedorismo baseado em evidência também é algo que se aprende, então é aquilo que eu sempre trato. Existe uma diferença entre eu achar alguma coisa na minha cabeça e olhar para os dados, olhar para as entrevistas que eu fiz com meus usuários e tomar decisões. Então ele ensina você a empreender, e é isso que eu já estou, vamos dizer, sugerindo aí para você. Eu disse para a gente criar o protótipo, para a gente testar, porque a gente vai ter evidências e a gente vai conseguir construir o nosso aplicativo baseado nisso, e não baseado na nossa cabeça. Ele trata Customer Development, que é isso que eu estou, vamos dizer, falando. Eu já vou falar um pouco mais especificamente sobre Customer Development. E ele fala também sobre Good Enough Decision Making, então decisões boas o suficiente, que é muito aquela questão do feito é melhor que perfeito. Então, às vezes é melhor você tomar uma decisão com as informações que você tem, que você ficar postergando isso. Às vezes é melhor eu vir aqui para Stanford e gravar o vídeo do meu curso aqui,
que esperar ter uma sala livre, que esperar assinar um documento de eu gravar ali dentro. Então, essas são as decisões good enough. Bom, então, vamos falar sobre Customer Development. Eu vou dar um zoom aqui na tela, que é a grande metodologia do Steve Blank. Então, basicamente, ele inverteu, vamos dizer, o processo, vamos dizer, tradicional, que você criava o produto e aí depois você colocava no mercado e ouvia os usuários. Ele fala que você cria uma empresa a partir do usuário. Só desculpa o barulho ali, tá passando um helicóptero. Eu não tinha visto helicóptero aqui ainda. Ou não tinha percebido. Bom, vamos lá. Então ele diz que você deve criar a tua empresa com o cliente no centro. E a partir daí você vai criando funcionalidades, criando precificação, criando tudo. Então como é que ele trata? Primeiro ele trata a etapa de Customer Discovery, que é aquela primeira parte ali, à esquerda ali do vídeo, é onde você vai entender se os clientes, você vai propor uma solução para esses seus clientes. Então você criou ali um protótipo e aí você vai para a segunda etapa, que é Customer Validation, ou seja, que é você validar se essa tua proposta, se essa tua proposta de valor faz sentido para esses usuários. Então o Steve Blank no curso dele, ele incentiva os alunos a fazerem isso. Então na aula você desenha, vamos dizer, a tua ideia, digamos assim, e aí o resto da semana você vai até o mercado, conversa com os usuários, mostra, cara, tem isso aqui para te propor, mostra o protótipo, você prototipa, e aí o que acontece? Você volta na próxima aula, e aí o que os alunos falam nessas aulas é o que aprendemos com os nossos clientes, e baseado nisso você cria uma nova, vamos dizer, hipótese, e você faz isso eternamente. Esse é o resumo aí de 3 meses de curso de Steve Blank. E basicamente a coisa funciona assim. Então, entende que o empreendedorismo ele é uma descoberta, então você vai ter uma proposta e vai validar isso com o teu cliente. E o cliente, como eu já falei em outros momentos, ele vai pensar coisas diferentes, vai te falar, e você vai ajustando isso, até que chega um ponto que você encontra o que ele chama de market fit, que é quando a tua proposta de solução encontra uma necessidade do mercado, uma necessidade dos usuários, e aí você tem um fit. E aí você constrói o teu modelo de negócio, porque na hora que você entendeu o que o mercado quer, aí você vai falar sobre precificação, aí você vai testar, mesmo quando a gente for falar sobre precificação, quanto eu vou cobrar do meu usuário, é a mesma coisa, você vai testar, fazer esse mesmo fit, você oferece por um valor, testa, oferece por um valor, testa, e aí você vai descobrindo essa cadeia de valor, digamos assim, do teu cliente. Bom, na hora que você encontrou esse market fit, aí sim, você já vai começar com vendas, com marketing, você já começa a estruturar a empresa, até que você chega num ponto à direita do nosso gráfico, que aí você vai começar a escalar as tuas vendas. Então aí você já entendeu o teu mercado, já entendeu o teu cliente, já tem o teu produto, ele já comprou esse produto, market fit, aí você vai para escalar vendas, você começou a escalar vendas, e aí sim, na terceira parte do nosso gráfico, e aí você tem uma empresa de fato. Então, olha que interessante, ele constrói a empresa, ele coloca o usuário no centro e vai construindo tudo em cima do usuário. Então, inclusive, você só começa a vender mais forte, ou seja, começa a escalar a parte de vendas, depois que você entendeu esse cara, você entendeu, vamos dizer, o mercado dele, várias pessoas que querem esse teu problema. Isso, gente, é Customer Development, então um exercício que você deve fazer sempre, hoje com o teu aplicativo, e sempre é fazer um protótipo do aplicativo, ou fazer o aplicativo inteiro, colocar no mercado e ouvir o cliente. Aqui, um pouco para baixo a gente tem aqui, o que os alunos do Steve Blank falam, né? Então, cara, eu aprendi que ouvir o cliente era muito diferente, muito mais vantajoso que eu ficar achando que eu sabia. Então, o que você tem que fazer na prática sendo bem simplista, digamos assim, coloca o teu aplicativo no mercado e ouve as pessoas. Eu, Tainan, sou um cara que tem um pouco de dificuldade assim para ficar conversando com o usuário, entrevistando. Eu tenho um pouco de preguiça, é o meu perfil. E talvez seja o seu, e se for o seu, a gente precisa encontrar uma nova maneira de fazer isso, né? Então, não sei, pedir ajuda para alguém, pedir para um amigo, cara, entrevista o cara assim. E a grande questão aqui dessas entrevistas é que você tem que deixar o usuário o mais livre possível. Então, você não pode induzir ele a uma resposta, porque senão não tem utilidade isso, né? Se você chegar para o cara para confirmar uma coisa que você já acha, cara, o que adiantou perguntar para ele? É muito mais fácil você mostrar para o cara que você tem, você propor isso para ele, você está aberto para ouvir, você não ficar tentando defender
defender a tua solução. Acho que é muito mais importante você de fato ouvir ele, propõe para o cara, e aí você ouve ele, seja bem aberto, seja bem franco, cria esse ambiente, e se ouvir o usuário. Eu estava com o pessoal do PayPal, e basicamente o PayPal, que é uma empresa bilionária, eles fazem as mesmas coisas, só que em cada área. A diferença de uma grande corporação que surgiu com esse mindset startup, para você que está começando, é só o tamanho, é que eles têm mais equipe, mais time, mas isso que a gente está aplicando aqui nesse curso, você vai aplicar isso se você for trabalhar numa grande empresa que tem esse mindset. Então, a grande questão de você ficar falando com o usuário é que cada semana ou cada período que você faz essa interação, você está mais próximo do que o usuário precisa. E pensa, lembra que a gente já falou sobre isso? Quando alguém me oferece algo que é o que eu preciso, o que eu faço? Eu compro. E se você consegue fazer isso para muita gente, você tem um negócio, você consegue escalar isso. Então, gente, basicamente, esses são os aprendizados aí do Steve Blank, de Customer Development. Depois a gente vai ir para a nossa segunda parte aí da nossa aula, que a gente vai falar realmente o que mais a gente pode fazer. Eu vou falar um pouco sobre a curva de Rogers, onde é que está meu usuário, onde é que eu encontro ele, só que eu vou falar isso em outro momento. E por último, aí eu queria mostrar essa outra imagem aí que o Steve Blank propõe, né? Então, o método do Steve Blank, ele separa o negócio em duas etapas. A primeira parte do search, que seria pesquisa, e a segunda parte da execução. Então, o search é aquilo que eu falei para vocês. Você descobrir o cliente, você vai lidar com ele. É só que isso eu digo que você tem que fazer constantemente. A diferença é que você faz uma etapa disso, faz vamos dizer, um beta, um teste, encontrou, validou e aí você executa. É isso aqui que você deixa em paralelo, vai fazendo novos testes e novas execuções. Então, é assim como eu trato esse roadmap, essa série de coisas para fazer. Eu vou fazer... Você não precisa fazer tudo isso, levar anos para fazer isso e depois fazer outra parte. Você pode fazer várias iterações menores disso do teu produto. Por exemplo, eu posso testar o meu aplicativo, algumas funcionalidades com esse search, vendi, executei e aí vou para um novo teste. Então é justamente isso que ele fala. E um conceito importante aqui é o conceito de market fit, que é, mais uma vez, você tem uma proposta de solução, você tem um cliente. Esse fit é quando o cliente compra, digamos, essa tua solução. Esse, gente, é o mindset aqui do Vale do Silício, que o Steve Blank ele compilou aí. O Steve Blank é um dos maiores nomes de empreendedorismo aqui do Vale do Silício. A gente tem Steve Blank, a gente tem o Osterwald e o Eric Rice, que são os mais antigos, digamos assim, que já tem aí seus 10 anos que publicaram seus livros. Só que basicamente, gente, não precisa vir aqui para Stanford, não precisa estar no Vale do Silício para fazer isso. Todo o mundo pode fazer. Esse conhecimento ele está disponível nesse curso, ele está disponível na nossa comunidade, ele está disponível online. Você pode digitar ali Steve Blank Customer Development, você vai assistir várias palestras sobre isso. Então o conhecimento ele assim como esse lugar ele é bem aberto, né? Ele pertence a todo mundo, só que você tem que ir atrás do conhecimento e buscar. E o que eu estou fazendo aqui nesse curso é pegar todo esse conhecimento prático, porque isso daqui que eu estou apresentando eu testei, eu rodei durante 4 anos na minha empresa, eu rodei com mais de 30 startups no ano passado, e é por isso que eu estou passando ele, porque de fato ele funciona, de fato ele faz bastante sentido, ele é um conceito bastante lean. Então, gente, eu espero você aí na continuidade dessa aula, espero que você tenha gostado disso, espero que tenha inspirado, espero que você esteja mais um passo aí de colocar esse teu aplicativo para rodar da maneira correta, usando esse mindset de fazer um pouco, ouvir o usuário e testar. É assim que os grandes caras do mundo fizeram e ainda até hoje fazem, funciona tanto que eles até hoje fazem. Hoje o Facebook, uma empresa gigantesca, até hoje ele usa esses conceitos simples para crescer cada dia mais a sua empresa. Um abraço para vocês e aí a gente se vê logo aí na continuidade da aula.